Aqui no estúdio eu converso com o economista Felipe de Holanda, presidente do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos. Nós vamos falar, claro, sobre a economia do Estado e também a economia nacional, fazer uma análise, inclusive, sobre estudos que foram recentemente divulgados, inclusive, na imprensa nacional. Felipe, bom dia. Bom dia, Adalberto. Prazer estar por aqui. Prazer é nosso mais uma vez. Felipe, a Folha de São Paulo publicou uma matéria baseada num relatório que foi feito pelo Itaú Unibanco, e que aponta um crescimento, inclusive, do Produto Interno Bruto do Maranhão, em 9,7%. Esses números condizem com a realidade, são dados, segundo o Unibanco, são dados oficiais, inclusive ditos pelo próprio IBGE. Alguma surpresa nesses números? Olha, não é surpresa o fato de que a economia maranhense, em 2017, deve ter crescido bastante e está na liderança no país, né? É uma das que mais cresceu, certamente, se não for a que mais cresceu, né? Mas veja, o cálculo do PIB, ele é feito pelo IMESC, em convênio com o IBGE. O PIB de 2017 só vai estar divulgado, só vai estar pronto o cálculo no final de 2019. Então, o que nós temos agora são estimativas e projeções. Estimativas é quando você já tem uma visão mais, digamos assim, já tem mais indicadores, já está mais no caminho. E projeção é quando você tem menos informações. No caso do PIB agrícola do Maranhão, a gente sabe que ele cresceu bastante. Tem um efeito base fraca por causa da seca na safra de 15 e 16, né? Mas tem também um conjunto de políticas, né? Além da questão estatística, tem um conjunto de políticas do governo, do Estado, que foram muito bem sucedidas, no adensamento das cadeias, na solução de problemas tributários, na substituição de importações agroalimentares, então que deu um impacto bastante grande. E pelas nossas estimativas, que devem ter sido também vistas lá pelo pessoal do Itaú, a produção agropecuária, o valor bruto, foi de 37,8% em 2017 sobre 2016. Isso sozinho garante 4%, mais ou menos, de crescimento do PIB para o Estado, né? Então, é uma notícia boa, de fato cresceu bastante, mas para chegar a 9,7% precisa que os outros setores, que é comércio e serviços e a própria indústria, tenham crescido bastante. De fato, nós estamos num momento de recuperação. É importante o esforço anticíclico que o governo está fazendo, com investimentos em estradas, construção de escolas, hospitais, mas a gente deve considerar que nós temos aqui uma recessão ainda de crédito bastante forte no caso da construção civil, que é 70% do valor da produção industrial do Estado, né? Então, assim, o Maranhão recebia R$1 bilhão de financiamentos imobiliários em 2014 e agora está rodando mais ou menos a 350 milhões. Então, assim, para chegar nesse número, vai ter que acontecer muita coisa boa, né? Mas com certeza o Maranhão está entre os estados que mais cresceram em 2017 e o estudo do Itaú mostra o acerto das políticas. Ou seja, é preciso cautela, mas considerando que inclusive a economia nacional está crescendo 1%, quer dizer, ainda que não seja 9,7%, mas você vai ter um resultado significativo comparado com os outros estados da federação, né? Já é possível, com esses dados que se tem hoje, fazer, claro, essa projeção, né? Com certeza. Somente o PIB agrícola deve garantir 4%, que é muito mais do que o que a média nacional, né? E nós temos boas notícias, temos como, por exemplo, também a ampliação das bases tributárias, que diminui a informalidade, a economia subterrânea, o aumento do preço das commodities agrícolas e minerais, agora em 2017, aí tem a ver com política monetária nos Estados Unidos, a questão da China, né? Então são coisas que realmente mostram, né, que tem um potencial de crescimento. Poderemos fazer revisões, o nosso número por enquanto é 4,8%, né, mas com certeza esses fatores, outra coisa, a operação de importação de combustíveis. O Maranhão é o maior hub de importação de combustíveis do país e tende a crescer muito por causa da desarticulação de investimentos em petroquímica, como, por exemplo, Abreu Lima, com Perge, as prêmios que não saíram, né? Então, isso tudo faz com que aumente a riqueza que passa pelo Estado, né? Então, a tendência é nós fazermos revisões para cima, né, das estimativas, à medida que nós vamos
confirmando os dados, né? Se a gente chegar nos 9,7 é maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Mostra o que, por exemplo, o G1 já mostrou, que é um governo diferente, um governo que está entregando bastante coisa. No ano passado o Santander também fez uma projeção, mais ou menos nessa mesma direção. Agora, o telespectador que está assistindo a gente fica perguntando, vem cá, se os resultados devem ser tão bons, se a projeção é toda essa, inclusive impulsionado pela agricultura, o que eu vou ganhar com isso? Ou seja, em que medida isso vai ter resultado no meu bolso, na minha economia, se eu chego no supermercado, por exemplo, e cada semana encontro as coisas mais caras, né? O cidadão pode estar fazendo essa pergunta nesse momento e eu te passo então a bola. Bom, é verdade, né, que de fato, uma coisa é você mostrar o crescimento do PIB, a outra coisa é ver se a riqueza está sendo bem dividida, né? Mas a verdade é que nós tivemos uma super safra no ano passado, a safra nesse ano deve ser boa, não apenas no Maranhão, mas também no país, né? O Brasil é a bola da vez no sentido da produção de proteína vegetal e animal, e o que a gente vê são os índices de inflação muito baixos, e nesse início do ano o preço dos alimentos caindo, né? Então vamos dar uma olhadinha nesse supermercado, nesse sacolão, porque se está subindo o preço, está em desacordo com o que está acontecendo na maior parte do país. E a velha e boa prática de pesquisar ainda continua valendo, aliás, vai valer para a vida toda, né? Para a vida toda, ainda mais porque a massa de rendimentos no Brasil, depois dessa mega recessão, 2015 a 2017, ela comprimiu, as pessoas têm menos dinheiro para gastar, e tem muita gente substituindo marca, fazendo pesquisa, etc e tal, que é bom para o consumidor e é bom para o país também. Felipe, obrigado pela presença aqui no estúdio, pelas informações, enfim, vamos torcer para que as posições sejam confirmadas, que a gente tenha realmente um balanço positivo e que esse ano seja assim também. Tomara. Obrigado. Obrigado.